Aprendemos muitas coisas realmente importantes sobre o texto que foi escolhido pelo pastor Flávio como tema do mais um Instituto Morrinho, Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós aprendemos muitas coisas aqui durante esse tempo que passamos juntos. E hoje, em especial, nós vamos falar a respeito de alguns pecados que são relacionados ao mau uso do tempo. Eu fiz uma pesquisa e encontrei que são mais ou menos 12 pecados possíveis para a gente cometer em relação a não remir o tempo. Mas se eu ficasse falando 12 pecados aqui, a gente ia ficar morrinho inteiro, né? Então eu escolhi basicamente 3 para a gente trabalhar nessa manhã. E levar sim em consideração o fato de que o mau uso do tempo não é apenas algo que a gente deve considerar como ineficiência. Não, eu não sou muito bom de organizar a minha agenda, organizar o meu tempo. Não é algo que está relacionado apenas à ineficiência. Temos que chamar o nome correto. Não administrar bem o tempo, como é o nome disso? Pecado. É pecado. É o que a Escritura nos ensina. Esse pecado nasce da idolatria, nasce da incredulidade, nasce exatamente da desordem do nosso coração. Tanto que em uma das minhas palestras, eu usei o Salmo 90:12, em que Moisés clama a Deus, dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Interessante que sabedoria e contagem do tempo é um assunto recorrente na Escritura, né? Paulo vai repetir aos Efésios exatamente uma lição semelhante a essa, dizendo que nós devemos prestar atenção com prudência naquilo que caracteriza a maneira como eu vivo, para que eu não viva como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. É um assunto recorrente na Escritura. Então, eu quero falar a respeito dos pecados que, em especial, roubam a nossa mordomia do tempo. E o primeiro deles, seria não sei ainda, né? Preguiça? Será que é a preguiça? Por que não a procrastinação? Só porque eu sou baiano? Teve que essa preguiça? Como assim? Olhou para mim e falou com toda a convicção, preguiça? Assim, antes de falar sobre a preguiça, deixa eu explicar um pouco mais por que nós podemos e devemos chamar de pecado o mau uso do tempo. Primeiro, porque como o nosso irmão aqui orou e vocês prestaram atenção, o tempo é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Deus nos confiou os nossos dias, a nossa existência. Ele nos confiou. Para quê? Para que nós possamos ser mordomos e não donos do nosso próprio tempo. Isso é fato. Então, isso significa dizer que desperdiçar o tempo não é somente perder produtividade. Não tem a ver simplesmente com deixar de produzir, ou eu poderia produzir bem mais. Está associado, é verdade, mas não é somente isso. Desperdiçar tempo, na verdade, é desprezar o dom que o nosso Criador nos deu. Viver como se Ele não fosse o Senhor do nosso calendário, o Senhor das nossas prioridades, o Senhor sobre os nossos desejos. Quando eu estou lidando, portanto, com esse dom, devo levar em consideração que Deus requer de mim mordomia, cuidado, gerência. E se eu sou um mau gerente do dom de Deus, automaticamente eu estou quebrando mandamentos. E quando eu quebro mandamentos, pecado é a transgressão da lei. Eu erro o alvo. E errando o alvo, eu acerto em algo que não é a glória de Deus. Logo, isso traz consequências sérias para a nossa própria vida. Então, esse pecado nasce da desordem do coração, da nossa desordem, de um coração desordenado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês.
Coração aqui eu estou usando como uma palavra que não deve ser associada àquilo que nós estamos acostumados na nossa contemporaneidade. Coração aqui não é simplesmente aquilo que a gente manda em mensagens no WhatsApp, né? Quando alguém fala alguma coisa que nós gostamos, a gente bota aquele coraçãozinho, né? Ou quando a gente faz assim, né? Como é que faz assim? Aí é quando a gente faz assim, né? Amor, sentimento, não é isso? Biblicamente falando, a palavra coração tem a ver com aquilo que representa o ser humano, naquilo que ele é em essência mais profunda. Na Escritura, pessoas pensam com o coração, sentem com o coração e desejam com o coração. O que parece ser muito confuso para nós, né? Estamos associando sempre coração a sentimento. Mas na Escritura, coração tem a ver com o ser humano em sua porção mais interior. Aquilo que caracteriza o ser humano. Este é o conceito teológico a partir da antropologia bíblica, ou seja, daquilo que a Bíblia ensina sobre o que o ser humano é. O ser humano é tudo que ele pensa, tudo que ele sente e tudo que ele deseja. E a palavra, que é uma espécie de pílula, cápsula, que aglutina tudo isso, junta tudo isso, na Escritura é coração. Então o coração na Bíblia também é o órgão aqui que pulsa, mas quando nós estamos falando aqui sobre desordem do coração, gente. O que aconteceu? Deu? Ora aí, viu, gente? Você não colocou o fone. Coloquei, não coloquei, não? Oxente, tinha colocado. Oxente. E eu tô todo me sentindo aqui. Oxi. Pensa, sente e deseja. Aí lá ele. Oxi. Relógio da Baiana. Tá virado no girar, viu, velho? A gente quer baiana. Olha lá meu relógio, como é que roda. Então, tudo isso que eu tava falando até agora, tava lá desde o comecinho, remindo o tempo, tá vendo? Vamos voltar então para prestigiar, né? Depois, olha lá, Isso aí, o mau uso do tempo não é apenas ineficiência, foi o que eu disse, mas é pecado. Eu disse para vocês que a gente vive numa época que trata o uso do tempo quase que exclusivamente em termos de eficiência, produtividade, né? Pessoas que dizem assim, eu preciso ser mais eficiente, eu preciso organizar melhor o meu dia, eu preciso fazer mais em menos tempo. Em si isso não é problema, mas eu tenho que identificar que isso já está presente em meu coração. E essas preocupações não são más em si, como eu disse. Nós devemos considerar que a organização é uma coisa boa, planejamento é uma coisa sábia, mas tem um erro aqui, um erro que é fundamental. Qual é o erro? Quando a gente trata o mau uso do tempo apenas como um problema técnico ou como um problema logístico. Biblicamente, o mau uso do tempo é chamado de pecado, e isso se revela espiritualmente. Ou seja, o mau uso do tempo não é apenas ineficiência, é o quê? Pecado. E aí por que eu posso dizer que é pecado? Ora, primeiro, porque o tempo é dom de Deus. Segundo, porque nós somos mordomos. Terceiro, porque Deus quer que nós sejamos capazes de organizar o nosso tempo de maneira que a sua glória se manifeste. Ou seja, quando eu desperdiço o tempo, eu desprezo o dom do Criador, e o nome disso é pecado. E aí eu estou explicando agora a ideia da desordem do coração. Então eu não estou falando de sentimento quando eu uso a palavra coração. Eu estou falando de tudo que nós somos. Pensamentos, sentimentos e desejos. Na Escritura, isso é coração. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu desejo, na Escritura é chamado de coração. Então, Cristo nos dá uma lição fundamental sobre esse conceito, quando ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então ele não está dizendo a boca fala do que está cheio de sentimento. O coração é a porção mais interna. Existe uma cultura em meu coração. Uma cultura em meu coração. Conjunto de crenças, certezas, valores e ideias. E as minhas crenças, certezas, valores e ideias se manifestam na realidade exterior como evidência daquilo que está posto em meu
Coração. Pegaram essa? Então, coração é tudo que eu penso, sinto e desejo. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Pode ser desejo, penso, sinto, desejo, penso, o que mais? Enfim, N fatorial aí, né? Tanto faz. Mas a ideia aqui é percebermos o seguinte: a maneira como eu concebo o tempo é reflexo da minha própria cultura. O que eu penso a respeito disso. Então, assim, a gente vai observando como cada povo, por exemplo, trata a questão do tempo. Por quê? Porque o tempo não é neutro. Por que eu estou dizendo desde a primeira palestra que o tempo não é neutro? Porque aquilo que eu posso chamar de pecado é algo moral. É algo que eu posso dizer certo e errado. Logo, a categoria tempo na minha relação com ele não é neutra. Por isso ela pode ser caracterizada como pecado ou algo que louva a Deus. Vocês pegaram isso? Tranquilo? Então há sim uma desordem em nosso coração afetado pelo pecado. E essa desordem se manifesta. A maneira como eu lido com o tempo é a maneira como eu concebo o tempo. Como eu penso a respeito da vida. O que eu desejo da vida. O que eu sinto a respeito da vida. Isso vai se expressar. É aí que a Escritura então vem e transforma o nosso coração. Transforma a nossa mentalidade. Revigora a maneira com a qual eu lido com os dados da realidade. Ok? Então o meu coração é a sede. Por isso os reformadores falaram que o coração é uma fábrica de ídolos. Então os meus pensamentos, os meus desejos, os meus sentimentos foram afetados pelo pecado. E não é interessante que o arrependimento lida exatamente com esses aspectos do coração? Então pensem comigo. Um crente está livre do poder do pecado. Não da presença, mas do poder sim. Eu posso não pecar. Reverendo Amauri, né? Amauri, se eu chegar para o reverendo Amauri e dizer assim: reverendo Amauri, dê um soco na minha cara. Ele vai sentir o gostinho, mas vai dizer: tem muita gente olhando, eu não vou fazer isso agora. E ele vai dizer: não, pastor, de jeito nenhum. Não toqueis no ungido do Senhor. E aí não vai fazer isso, ou seja, ele resistiu. Então nós podemos resistir a esses impulsos, apesar de no coração eu ter dado uns 3 tipos de soco diferentes no pastor, certo? A questão é que nós devemos levar em consideração o seguinte: quando estamos tratando das questões relacionadas ao tempo, esses valores são valores que estão presentes em meu coração, conceitualmente. E a Escritura faz o quê? Nos liberta nessas 3 áreas. Então veja, nós como crentes. Nós sabemos o que devemos fazer, sim ou não? Sim. Ou seja, nosso pensamento está correto. Muitas vezes nós desejamos fazer o que é correto, não é? Mas aí a gente faz o que é errado e em alguns momentos a gente não sente o peso do pecado. Então a gente tem a consciência, a gente tem um desejo de não praticar, mas o sentimento não nos acompanha. Em alguns momentos é o contrário. Em alguns momentos a gente tem o pecado da ignorância. Então a gente não sabe que está errado. Pelo fato de não saber o que está errado, nós não sentimos também o peso daquilo que a gente faz e vamos continuar desejando fazer as coisas até que alguém chega até nós e diz: o que você fez está errado. Você entra em contato com esse conceito faz sentido, a partir desse momento você para pensar, o seu sentimento então de culpa traz um peso ao seu coração e você diz: eu não posso mais fazer isso. Mas se o seu desejo estiver escravizado, em algum momento você vai estar inclinado a fazer de novo. Vou dar um exemplo. É quando aquelas pessoas que são viciadas, por exemplo, naquelas coisas de internet, e que ele chega e coloca na frente do computador assim, um versículo bíblico para lembrar para ele de guardar os seus olhos, e por um tempo ele fica bem com aquilo.
Mas aí o desejo vai batendo, e o que ele faz? Ele tira aquele negócio, coloca na parede do lado, faz o que ele tem de fazer, depois ele fica triste, sentido, aí ele pega aquilo de novo e coloca na frente do computador. Mas ele vai voltar a fazer de novo, por quê? Porque o desejo dele está escravizado. Então, o que é metanoia? Quem foi que falou ontem para mim? Foi seu Saulo, né? Cadê seu Saulo? Aí, seu Saulo. Metanoia. A mudança de percepção envolve esses três aspectos do coração. Olha o que é que o arrependimento faz. Ele mexe com o que eu penso, liberta. Ele mexe com o que eu desejo, me liberta. Ele mexe com o que eu sinto, me liberta. Automaticamente agora eu abandono esse pecado, passo a odiá-lo como Deus odeia e passo a buscar aquilo que Deus deseja que eu busque. Então, isso significa dizer que enquanto os três componentes que nos identificam enquanto seres humanos não forem libertos por Deus, a gente vai continuar caindo. Então, o mau uso do tempo tem a ver com isso. Tem a ver com o que eu penso sobre ele, o que eu desejo a partir dele e o que eu sinto em relação a ele. Se houver uma dessas três partes aqui, uma só escravizada, presa, eu vou continuar pecando. Até que Deus promova metanoia. E aí o que é que acontece? Nosso coração se destrava e a gente abandona aquela prática infeliz. Então isso explica muito do nosso trato pastoral com pessoas que você olha e fala assim, cara, mas eu sei que ele sofre. Eu sei que ela é crente, mas ele tem uma luta terrível contra tal pecado. Ele sofre, ele sabe que é errado, mas o desejo está escravizado. Enquanto Deus não o libertar dos seus impulsos, da sua epitomia, é concupiscência. É o desejo incontrolável do coração. Enquanto Deus não o liberta disso, ele vai continuar sofrendo. Até que Deus, então, diga, agora tá bom. Então, desejo liberto, pensamento liberto, sentimento liberto, novidade de vida. Amém. Ok? Novidade de vida. É isso o que Deus faz em relação à desordem do nosso coração. Então, olha só o que eu estou dizendo. O mau uso do tempo é uma desordem do nosso coração. Isso tem a ver com a maneira como você pensa, sente e deseja as coisas que estão se concedendo. Percebeu? E que Deus precisa atuar ali. Parece uma coisa simples, né? Mas o mau uso do tempo reflete um coração desordenado. É isso que eu estou mostrando para vocês. Um coração que não tem prioridades centradas muitas vezes em Cristo. Aquela diferença entre algo que é essencial e algo que é urgente. Que nós sempre lidamos com isso. Ou um coração sem amor a Deus acima de tudo. Aquele momento em que Deus diz, agora não é tempo para isso. Você fala, não, mas eu não consigo, a pia de prata está me chamando. Ou sem amor ao próximo como a si mesmo. A ideia de pensar simplesmente em si, em alcançar o que se deseja, sem levar em consideração ao outro. Então, olha só, parece uma coisa simples, mas não é. Se nós olharmos para o nosso contexto, né, ao contexto da nossa sociedade, uma pessoa que não é muito organizada em seu tempo é chamada de desleixada, é alguém que não é muito organizada, mas a Escritura chama de quê? Pecado. Algo que está no meu coração. Isso tem a ver com a maneira como eu penso, sinto e desejo. É a maneira como eu concebo a ideia de tempo. Conjunto de crenças, certezas, valores e ideias. E cada cultura carrega consigo um conjunto de crenças, certezas, valores e ideias. Então, o pecado nasce exatamente da idolatria. E aí está o mau uso do tempo. E o mau uso do tempo vai expor os nossos ídolos. Um ídolo não é simplesmente uma coisa física, uma entidade, uma coisa como a gente pensa dos católicos romanos, né?
Ídolo é tudo que é colocado no lugar de Deus na tentativa de substituí-lo. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus é considerado na Escritura como um ídolo. Então, o uso do nosso tempo, como eu disse, não é neutro. Há um elemento moral, por isso eu posso dizer, você guardou bem o tempo ou você não guardou bem o tempo. Porque ele não é um elemento amoral, é um elemento que é neutro, é um elemento que eu posso considerar como certo e errado no meu tratar com aquilo que Deus espera. Ele revela o que realmente valorizamos, o que realmente nós buscamos e o que realmente nós adoramos. Então, a pergunta simples é, com que você gasta mais tempo? Certamente você vai encontrar quem você mais ama. O que ocupa mais o seu tempo? Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o quê? Olha só, a palavra de novo apareceu, que não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu desejo. Onde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. Não se misture com essa gentalha. Não é? O tesouro. Não é? O tesouro. Quem mexer com o que é que acontece? Não é? Então, geralmente, quando nós tocamos naquilo que consideramos os nossos tesouros, a gente vai reverberar isso. Quer sejam os nossos amores ordenados, não mexa com meu Deus. Ou com os nossos amores desordenados, não mexa com meu filho. Não se misture com essa gentalha. Ok? Jesus Cristo é muito sábio. Eu sou fãzaço de Jesus. Ele é fenomenal. Percebe? Olha só que coisa incrível. O tempo, o meu modo como eu lido com o tempo não é neutro. Por quê? Porque a maneira como eu lido com as coisas do tempo realmente expressa os meus valores, aquilo que eu busco e aquilo que eu mais adoro. Então, como é que eu posso saber, pastor, onde está meu coração? É no momento que alguém tocar no seu ídolo. Quando tocar no seu ídolo, aí você vai sentir. Fala mal do Corinthians pra você ver. Não, nem pensei no senhor. Nem pensei. Foi um surto que eu tive aqui quando falei vai Corinthians, foi um surto. Foi um surto, tá vendo? Então, nós temos os nossos amores. Então, o modo como a gente gasta o nosso tempo expõe, revela, manifesta exatamente os ídolos que governam o nosso coração. Com que você gasta mais tempo na sua vida? Esse é o seu tesouro. Esse é o seu tesouro. O que é que você faz mais? Onde você investe mais seu tempo? Aí está o seu tesouro. Aí está o seu tesouro. Então, cada forma de mau uso do tempo está ligada a um desejo desordenado. Ou seja, um ídolo. Um ídolo. Aí a gente pensa que idolatria tem a ver com colocar uma imagem, né? Mas não tem nada a ver com uma questão da imagem. A imagem é só um reflexo daquilo que eu mais amo. Vamos pensar nos nossos irmãos que estavam lá no Êxodo, quando eles construíram um bezerro. Eu não sei se vocês já prestaram atenção. Tem um livro de Cabil, que fala, né, Ídolos do Coração, que ele expressa claramente, foi lá que eu vi isso, já tinha lido aquela passagem trocentas vezes, não tinha percebido. Ele mostra que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Vocês se lembram que os nossos irmãos construíram um bezerro, né? Quando você volta para o texto, vocês percebem o comportamento deles? Parece um touro bravo. E aqui eu estou em casa falando sobre touro bravo, porque todo mundo aqui já viu um touro bravo, um bicho bravo no pasto, né? Como é que eles ficam? Desnorteados, movidos pelo instinto. Não é? Quando você lê o livro de Êxodo, você vai encontrar que os nossos irmãos se assemelhavam ao ídolo que eles próprios haviam construído. Isso significa dizer que os nossos ídolos são ídolos à nossa semelhança. Vamos pensar nos deuses, por exemplo, os deuses dos panteões gregos, ou dos panteões grego ou romano.
eles são muito parecidos com quem? Conosco. Eles descem do Olimpo, pegam a mulher do outro, engravida, abandona. Eles são muito parecidos, são humanos. Eu acho que foi no primeiro dia, eu acho que foi o reverendo, como é o nome dele, que pregou? Alexandre. Isso, falou sobre o porte físico, né? Dos deuses, né? Todos bonitões, saradões, barriga tanquinho, né? O meu barriga tancão. Um só. A galera me chama de trator, amarelo e cheio de pneu. Eu aceito, fazer o quê? Eu tô até de amarelo hoje, né? O que será? Quando a gente olha para os nossos ídolos, eles são reflexo de quem nós somos. Então a maneira como você lida com o tempo é a maneira como você adora e prioriza certas coisas em detrimento de Deus. É isso que eu quero dizer. E você vai se comportar à semelhança disso. Então veja, primeiro problema que a gente lida com a questão do tempo é com a preguiça. Com a preguiça. E eu não estou falando do ócio criativo dos baianos. Ok? O baiano não é preguiçoso, nós precisamos do ócio criativo. Certo? O Brasil começou na Bahia. Ok? O baiano não nasce, ele estreia. Concorda comigo, reverendo? Então há uma aula artística, ok? Um salmo que nós baianos gostamos demais de meditar é no Salmo 4:4. Abra e leia, por gentileza. Ah, meu Deus. Abra e leia, exatamente. É o melhor, é o Salmo. Não, é mais profundo ainda do que isso. Alguém lê em voz alta? Não. É mais profundo do que isso. Não, leia, pelo amor de Deus. Não adivinha não, que adivinha é... Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração sossegado. No travesseiro. Consultai no travesseiro o coração e o começo do salmo diz o quê? Por isso o baiano é tranquilo, ire não peque. Pastor, eu fiz uma pesquisa semana passada, o senhor tem razão. No hebraico mesmo, não é travesseiro, é rede. Pronto. Então o salmo está a nosso favor e fique inquieto agora e deixa eu dar minha palestra. Ok? Então nós fazemos isso constantemente, consultamos o nosso coração no travesseiro, sossegamos. A gente ira e não peca, sossegados, né? Quando a gente veio andando da Bahia, né, em direção a Minas Gerais e tal, aí ficamos cansados e aí deu origem aos mineiros, né? Os baianos cansados, né? Ok? Aí, ok? Então, falando um pouco sobre a preguiça nesse aspecto de idolatria, é isso que eu estou trabalhando com vocês, essa ideia aqui da idolatria, né? Então, olha só, raramente alguém para pensar que a preguiça é a idolatria do conforto e da facilidade. É alguém que tem como ídolo, tem como pressuposto a ideia de conforto e facilidade. A gente quer conforto e facilidade, isso não é um problema em si. A gente criou ferramentas para isso, né? Você não vai numa casa, seu Saulo, de material de construção e fala assim: me dê uma faquinha da ponta redonda para eu abrir um parafuso lá no morrinho. Mas quando a gente chega aqui não encontra a chave de fenda, a chave Phillips, enfim, o que a gente faz? Mulher, me dá uma faca de ponta redonda aí. E a gente vai lá e... Ok? A gente vai lá e abre. Nós temos ferramentas, né? Nós temos agora a parafusadeira elétrica, né? Matuta, só chegar e nhen, acabou. Remindo o tempo. Vamos lá. A gente tem instrumentos, né? A gente não precisa mais andar de carroça, de cavalo. A gente entra nos nossos carros daqui para Juquiá. É rápido agora de carro, tem as estradas. Eu não estou falando contra isso. Eu não estou dizendo que conforto e facilidade seja uma coisa ruim. Tanto é que para tentar aliviar um pouco, por exemplo, um dos, tá meninas? Problema de vocês, criaram copo plástico, né? Talheres plásticos, mas criaram outro problema para a natureza, mas a natureza que se dane. O importante mesmo é eu não ter prato para lavar. Acho que se for. Eu quero é rosetar. Okay?
Então eu quero evitar o esforço a qualquer custo. Então há um princípio idolátrico aí. Então quando eu passo a amar o conforto e a facilidade, o que pode surgir é a ideia da preguiça. Então a preguiça é reveladora de um Deus falso. Qual é o Deus falso? Meu bem-estar imediato está acima de qualquer tipo de obediência. Esse é o problema. Meu conforto vale mais do que o chamado de Deus para trabalhar diligentemente. Então, eu me esquivo disso. Tem alguns textos, famosos, Até quando ficarás deitado? Provérbios 6, verso 9 a 11, começa assim, Até quando ficarás deitado, ó baiano, Provérbios 13, 4, a alma do preguiçoso deseja. Deseja o quê? O soro antiofídico, porque a cobra está vindo. Todas essas piadas eu ouvi aqui, gravei. Se eu for convidado outra vez para cá, vocês vão saber. O soro antiofídico, ainda faz meu sotaque ainda. Ô maninha, tem soro antiofídico aí. E outro miserável disse assim, sabe por quê? Que o cabo da enxada do baiano é bem grande, bem grande. Eu não, é para ficar bem longe do trabalho. Vocês estão rindo, né? Olha só, como é que podemos definir teologicamente a preguiça? Como negligência voluntária diante do chamado de Deus. Olha só. Preguiça é negligência voluntária diante do chamado de Deus. Deus te chama a remir o tempo. Você diz, não, filho, ficar na rede. Negligência voluntária diante do chamado de Deus. Idolatria do conforto. Recusa de diligência piedosa. Este é o conceito de preguiça. Não é só aquela leseira depois da feijoada. Tem a ver com isso. Tem a ver com negligência voluntária diante do chamado de Deus. Tanto que João Calvino escreve dizendo o seguinte: a preguiça é uma traição contra Deus. Rapaz, é uma traição. Quem me chamar de traidor aqui vai ver, viu? É uma traição contra Deus, pois Ele nos deu mãos e mente para o trabalho. Me negar a trabalhar é uma traição contra Deus. É trair o Senhor que nos chamou para o trabalho. E não adianta, é que eu vou desmistificar logo uma outra ideia aqui, de dizer assim, que trabalho é castigo. Não é. Não é. Eu aprendi com o reverendo Ernest Steinmeier no seminário. Trabalho, lembra? Trabalho, aqui para nós, tem uma conotação negativa por causa da nossa cultura jesuítica, que considera o trabalho, a palavra trabalho vem de uma palavra latina, tripalium, que era um instrumento de tortura que tinha 3 pontas de pau na frente, assim. Então, tripalhar era utilizado para bater, para separar grãos, e depois alguém teve a brilhante ideia de dizer, eu vou usar para dar uma peia em alguém. E aí, tripalium é a palavra que dá origem, que origina a ideia de trabalho. E dentro da cultura jesuítica, o trabalho é considerado algo desgastante, enfadonho, e que, na verdade, afastar-se dessas relações com o trabalho é que gera elevação espiritual. E isso chegou na Bahia. Porque foi onde tudo começou. Ok? Então já estou justificando. Então o trabalho do ponto de vista da Escritura não é castigo. Ainda que Deus tenha dito em Gênesis capítulo 3 que nasceria do chão o quê? Cardos e abrolhos. Mas a terra continuaria produzindo e o mandato cultural permanece. A prova disso é que essa igreja surgiu em uma fazenda, onde pessoas trabalhavam, lavoravam e continuam lavorando, trabalhando, e nós trabalhando juntos, amassando a terra para produzir o seu fruto. Então, para nós, os cristãos reformados, trabalho não é castigo, é bênção. Agora a gente cansa, a gente fica fatigado, se frustra, porque muitas vezes a gente não recebe o resultado esperado, ok? Mas trabalho não é maldição.
Por isso, os reformadores entendem que a preguiça é uma espécie de traição contra Deus, que nos deu mãos para trabalhar, mentes aguçadas, para olhar para a natureza e dizer assim, pense comigo, o camarada chegou no manguezal, todo mundo sabe o que é manguezal aqui, né? Chegou no manguezal, olhou para um caranguejo, falou, rapaz, se eu raspar as pernas dele, colocar na água quente com um coentro, uma cebola, um tomate, e ferventar ele, e fazer um pirão daquela água com farinha, com um pouco de dendê, rapaz, será que dá bom? Um caranguejo, um bicho esquisito. O caboclo olhou e falou assim, rapaz, será que é de comer? Mente inventiva. Ou então, pense comigo, alguém sabe aqui o que é maniçoba? Opa. É feito de quê? A folha da mandioca brava. Ou seja, cadê o irmão que ficou tirando onda que eu não era um bom aluno de agronomia? Cadê ele? Aqui. Aqui, ó. Só porque eu não lembrava de um autor que ele conhece e trabalha com filho. Ácido cianídrico é que é produzido na folha da mandioca. E aí, quando você coloca para ferver, o ácido cianídrico reduz em cianeto. E isso é venenoso. Quem come morre com a língua azul. Super! Às vezes, as pessoas no campo utilizavam o produto da mandioca. Quando pegava a mandioca e ralava na moenda de farinha, e aquela água saía, aquela água chamada manipoeira. E aqui nem internet. Pegou o sinal do celular. E aqui nem internet. Foi pro Google. É isso, por isso você estava ontem à noite procurando sinal. Vou pegar ele de manhã. Muitos utilizavam aquela manipoeira para colocar nos ninhos da formiga saúva, né? Para afastar o pulgão também e tal. Então, imagine, o cara olhou para a folha da mandioca brava e disse assim, será que se eu cozinhar isso por 7 dias eu morro? Aí eu vou cozinhar por 1 dia. Minha sogra! Minha sogra, burro! 2 dias, meu giro! Ok? Cunhado, beleza. Olha só, como é? Então a gente percebe que a mente inventiva do ser humano é algo que reflete a imagem de Deus, meus irmãos. É algo que reflete a imagem de Deus. Tudo que nos cerca aqui, que nós construímos, faz parte desse mandato cultural que expressa a força do nosso trabalho. Então preguiça é trair o Senhor. Sabe? Trair o Senhor. Trair o nosso Deus. Calvino já disse isso. E um camarada aqui, esse eu achei interessante, eu achei alguns escritos dele, e um em especial sobre a preguiça. Olha só as palavras que o príncipe dos pregadores, né, Charles Spurgeon, fala sobre a preguiça. Olha só. Repreender preguiçoso é como ter um pedaço duro de solo para arar e que com certeza a colheita será menos farta. Então ele está dizendo assim, ó, chamar um preguiçoso à ordem é que nem você pegar uma terra dura, com arado, e esperar caducar para que ela produza alguma coisa. É assim lidar com gente preguiçosa. É que nem lidar com solo duro. E você acha que para por aí? Ele diz o seguinte, o homem que perde seu tempo e sua força com a indolência, que é sinônimo de preguiça, se oferece como alvo para o diabo, que é um atirador extraordinariamente bom e perfurará o preguiçoso com seus tiros. Em outras palavras, o homem preguiçoso atenta ao diabo a tentá-los. Dá chance, fica atentando. Ou seja, perturbando lá o capeta para tomar tiro. É assim que Charles Spurgeon concebe a ideia de alguém indolente. Alguém que coloca um alvo e diz, capiroto, ó, duvido você me acertar. Ó eu aqui, ó.
homem aqui, e o bicho é bom de tiro, ele vai lá e acerta sempre. Olha só o modo como Charles Spurgeon fala. Ele diz que a preguiça é a chave para a penúria e a raiz para todo o mal. Então é um negócio sério. Então pare de dizer que eu sou preguiçoso, gente. Vocês estão me ofendendo. O homem que não tem estômago para trabalhar tem 2 para comer e beber. Ô bicho para comer o tal do preguiçoso. É ou não é? Ok? Spurgeon diz: eu gostaria que todos os cristãos fossem diligentes. Então diligência é o contrário da preguiça. Alguém diligente. Pois a religião jamais teve por desígnio que nos tornássemos preguiçosos. Jesus foi um grande trabalhador e seus discípulos não tinham medo de trabalhar duro. Rapaz, aí viu o clima como ficou? Então preguiça é traição contra o Senhor. É negar a força do intelecto e a força do braço para cumprir o mandato cultural de Deus. Quando Deus disse: dominai a terra, sujeitai a terra, dominai. Ele está dizendo, com isso, nós somos feitos para o trabalho que glorifica a Deus. Amém. Beleza? Agora tem outro pecado associado a ele, mas em oposição, mas associado, que é a procrastinação. É aquele que diz sempre assim: amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Se o preguiçoso, se fosse um animal, o som que ele emitiria seria tô fraco, tô fraco, tô fraco. O procrastinador é: amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Olha só, o preguiçoso, assim como o procrastinador, são idólatras. Mas o procrastinador é idólatra do prazer imediato ou aquele que tem medo do fracasso. Então ele vai adiando. Por quê? Porque ele pensa mais em si e no que os outros vão pensar. Então, se ele imagina que ele não vai fazer tão bem quanto os outros esperam, ou se ele imagina que vai acontecer qualquer coisa que possa levá-lo ao fracasso, ele adia. Ele vai adiando, vai adiando, vai adiando, vai procrastinando. Eu vou adiar para não encarar o que é difícil. O que é difícil. Então, o que isso revela? A falsa segurança de evitar responsabilidades. Alguém que luta para não assumir responsabilidades certamente nutre no coração a procrastinação. Aquela falsa segurança que dá de não assumir nada. É assim: eu já trabalhei demais, eu já fiz minha parte, eu não quero mais fazer as coisas, deixa que outra agora faça, deixa para amanhã, tá tudo bem, tá tranquilo. Existe no coração do procrastinador a ideia de aprovação dos outros, o medo de errar, o medo de ser julgado. Então, muitas vezes nós adiamos o que devemos em nossas responsabilidades porque a gente teme o outro. Mas o temor do outro revela muito mais o desejo de ser visto do que necessariamente o desejo de ser aprovado. É o desejo de ser visto. Eu não quero ser visto de uma maneira diferente. Então a gente vai procrastinando. Procrastinação é definida como adiamento voluntário e muitas vezes, meus irmãos, isso é feito de maneira irracional. Você não está pensando, mas você está agindo. Um movimento irracional de ações que deveriam ser importantes, mas que eu vou deixando sempre em segundo plano, mesmo que eu preveja consequências positivas. Mas o meu medo de fracassar ou a ideia de ter um prazer sempre imediato vai fazer com que eu evite aquilo que eu devo fazer. A procrastinação pode ser vista como uma expressão de corrupção da minha vontade. A idolatria, que é chamada de funcional. Que idolatria é essa? Preferir o conforto imediato ao dever, à responsabilidade. E da recusa prática de reconhecer a soberania de Deus sobre o tempo e sobre o trabalho. Deus quer que você faça agora
urgente, faça. Eu desconsidero isso, eu desconsidero a urgência. Então, a procrastinação não é apenas um problema de agenda, percebeu? Não é simplesmente assim, o procrastinador é alguém que tem um hábito ruim, basta fazer terapia que está tudo ok. Na Escritura, não. É o fruto de uma disposição pecaminosa. Isso reflete, meus queridos, a desordem do amor no coração humano. Ou seja, preferir o próprio conforto ao chamado de Deus, e isso é uma falha moral em cumprir aquilo que Deus espera que eu cumpra de maneira diligente. Aí eu vou adiando. Procrastinação viola a lei moral. Sério? Sério. Quando eu negligencio o amor a Deus e ao próximo. Procrastinar é quebrar o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando eu deixo de fazer o que eu devo, quando eu adio aquilo que eu devo fazer, eu estou desobedecendo a Deus, eu estou deixando de amar a Deus e ao próximo. Olha só, isso é muito sério. Ao recusar realizar com diligência o trabalho ou o serviço, o que é que o procrastinador quebra? O mandamento de amar o próximo como a si mesmo, já que a sua demora pode causar impacto nos outros. Vai causar impacto nos outros. Ela também infringe o primeiro mandamento, que prioriza o conforto próprio acima de Deus. Aí eu fiz uma tabelinha aqui para mostrar para vocês, bem diretamente, aspectos de diferenças, né, entre a preguiça e a procrastinação. Então, olha, em sua natureza, a preguiça é uma disposição ou é um hábito constante. Então, aquela soneca depois do almoço não é preguiça. A não ser que seja uma coisa que traga leseira para você a vida inteira. Ok? Então, é uma disposição ou um hábito constante. Essa é a natureza da preguiça. Certo? Você olha para uma pessoa e você já sabe que o miserável é preguiçoso. Até o andar dele denuncia. O miserável é preguiçoso. Ele vem espalhando bosta assim. Vocês estão rindo, vocês sabem que é verdade. Não tem gente que tem cara de preguiça. Você olha para a mulher, olha para o cara, você fala, misericórdia, meu Deus do céu, velho, a preguiça encarnada. Ok? A natureza é aquela disposição constante, o hábito constante de evitar o que se tem que ser feito, assumido. E o procrastinador é aquele cujo ato ou processo, né, é algo mais pontual. Algo que é recorrente, é verdade, mas é algo mais pontual. É aquilo que você adia. Então, a motivação do preguiçoso, falta de desejo de fazer as coisas. A preguiça é falta de desejo de fazer as coisas. E o procrastinador é o conflito entre querer fazer e evitar a ansiedade ou desconforto. Esse é o procrastinador. Olha só, a diferença entre o preguiçoso e o procrastinador é que o preguiçoso não tem desejo de fazer nada. O procrastinador pensa, rapaz, ele pensa em si, será que vai dar errado? Então eu não vou fazer. Ou será que vou pensar alguma coisa a meu respeito? Então há um conflito aqui. Ele até quer fazer, mas ele olha para aquela coisa e fala, amanhã eu faço, e vai deixando. Motivação então que está aí. Qual é a emoção associada à preguiça? Indiferença e apatia. Sabe o outro mito aqui que eu vou jogar por terra, pelo menos na minha tentativa? Sabe quando a gente olha para alguma pessoa e fala assim, fulano de tal é sossegado? É preguiçoso mesmo. Quer que o mundo acabe em barranco, ele correr escorado. Sabe, aquele tipo de gente que você olha e fala assim, não, meu pai, ou minha mãe, enfim, ou meu colega, não sei o que, é sossegado. O mundo está pegando fogo e ele está lá tranquilo. Não é tranquilidade, o nome disso é apatos. É falta de sentimento. É a pessoa que não se importa. É a pessoa que não está nem aí mesmo. Não se importa absolutamente. Não tem simpatia. Não tem empatia. É alguém apático. É alguém indiferente.
Então vocês percebem que aquela piada do baiano na rede não configura muito bem? Porque ele está olhando para a cobra e está dizendo, ela vai me morder. Então ele está preocupado com aquilo, né? Mas ele já está antecipando a situação, né? Então, qual é a emoção associada ao procrastinador? Diferente do preguiçoso. O procrastinador experimenta culpa. Alguém que vai adiando as coisas luta muito no coração. Então sente culpa, sente ansiedade, se arrepende muitas vezes. Precisa de aconselhamento bíblico sério. Pastor, eu não sei o que é, mas eu vou deixando as coisas, vou deixando. Quando eu penso que não, tá lá. A roupa para passar é uma pilha, o prato, a poeira. Ou então o homem fala assim, pastor, eu vou olhando, quando eu presto atenção, eu olho para o meu gabinete, olho para minhas coisas e tá lá o lixo, tá lá entulhado, é um monte de livro, é um monte de trenhada entulhando e eu não tenho força, pastor. Eu não consigo. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus, por que eu não consigo? E ele sofre, tá vendo? Ele sofre, ele precisa de aconselhamento, não de gazetão, né? Qual a dimensão moral da preguiça? Falta de diligência é um vício de caráter. Preguiça é um vício no caráter. O procrastinador é aquele que falha na gestão da própria vontade, é aquele que se auto-sabota, está sempre contra si, se auto-sabotando, se negligenciando o outro, dizendo que as coisas têm que ficar para depois. Então, enquanto a preguiça é a denúncia de uma indisposição aberta contra o bem, a procrastinação é uma denúncia de uma luta interna de quem conhece o dever, mas cede à fraqueza emocional ou medo. Então, é por isso que Charles Spurgeon tem uma tendência natural a ficar com raiva de preguiçoso, mas dá uma amenizada em procrastinador também. Porque pelo menos o procrastinador luta no coração. Ele quer se ver livre daquilo e tal. Preguiçoso não, ele é apático, tá bom demais. Tá bom. Tudo bem, tem quem faça por mim. Então, tá de boa. Enquanto tem alguém que faça por mim, tô de boa. Não é? É que nem aquela rainha, ou é a princesa, eu aprendi isso aqui também, Marquesa de Santos, que trouxe pardal pra cá, né? O que é que o pardal faz? E no ninho dos outros pássaros, o que ele faz? Ele vai lá, pega o ninho que está pronto, coloca o ovo dele lá, faz a maior bagunça, às vezes mata os filhotes, joga o ovo fora, para a outra chocar. Ok? Vai lá. Ah, pastor, mas essa analogia não é muito boa, porque pelo menos ela botou o ovo, né? É porque não tem jeito, senão ela morre, né? Não explode, né? Ok? Agora, o último e mais sensível dos problemas aqui. O último e mais sensível, ok? Ansiedade. O último e mais sensível problema. Falei da preguiça, falei da procrastinação, e o último e mais sensível é a questão da ansiedade. Nós não estamos acostumados a lidar com a ansiedade como um ídolo, mas como uma doença. E eu considero que existe um efeito orgânico, tá? Antes de falar assim, pastor vai falar mal da psicologia. Não, hoje não. Certo? Não estou. Hoje não. Hoje eu estou bonzinho, No último dia, quero que vocês saiam daqui assim, com uma impressão muito boa a meu respeito, para ver se eu volto em outros anos seguintes, tá? Eu também não sei, mas... pouco ou quase nunca a gente trata a ansiedade como idolatria. Idolatria de controle ou idolatria de segurança. Quando a gente pensa nos principais males que o ser humano experimenta hoje, a gente fala sobre depressão, estresse e ansiedade. E veja como esses três males estão associados ao tempo, Cronos. Geralmente, uma pessoa que diz que experimenta depressão ou tristeza, eu chamo de infelicidade, é alguém que quando você vai conversar com ela e você vai investigar a vida dela, acabamos percebendo que ela experimentou alguns traumas nos seus relacionamentos. Pessoas lhe fizeram mal
e ela guarda isso no coração como uma ferida sempre aberta que é alimentada por cada nova frustração. Isso gera uma insatisfação no coração que potencializa uma vida de infelicidade e falta de contentamento. Então, a pessoa que sofre de infelicidade é alguém que fica reverberando ressentimento. Um sentimento que sempre volta. Por quê? Porque foi algo que está no passado e que essa pessoa não consegue mais voltar. Então ela vive infeliz no presente por causa de uma realidade do passado. Tá vendo? E o estresse? Ora, o estresse, minha mãe dizia assim: quem muito abarca, pouco aperta. Quem tenta abraçar muita coisa, imagine um feixe de lenha. Imaginou? Quem já carreou lenha aqui sabe do que eu vou falar. Ok? Um feixe de lenha. Você tenta abarcar o feixe de lenha, mas chega uma hora que as lenhas do meio começam a escorregar. Porque quem muito abarca, pouco aperta. Então o estressado é alguém que vive no presente tentando carregar o mundo, tipo Atlas, né? Carregar o mundo. E ele vai se estressar por quê? Exatamente, ele vai se estressar por quê? Porque ele não tem poder para isso. Então a vida fica insuportável. O estressado é alguém que olha para a vida com muito movimento, com muita tarefa, muita coisa. E ele não consegue dar conta de tudo. Então, qual é o problema do estressado? É alguém que presentemente tenta segurar todas as coisas, mas ele não vai conseguir por uma questão simples. Nós não fomos feitos para isso. Ó, passado, infelicidade, depressão, tristeza. Presente, estresse. E futuro? Ansiedade. Ansiedade. O que é o ansioso? É aquele que reconhece que ele não é capaz de antever, antecipar, prever, reformular o futuro, não tem poder para isso e vive no presente de uma maneira tal que o coração vive inquieto porque ele não tem poder para mudar a história e nem confiar em Deus plenamente. E isso desemboca no meu corpo. Isso desemboca na minha postura. Por quê? A boca fala do que o quê? Ok? Do que está cheio o coração. Onde estiver um tesouro, ali está o quê? O meu coração. Então, a pessoa que é ansiosa tem como ídolo o controle ou a segurança. O controle ou a segurança. Eu preciso garantir que tudo saia do meu jeito. Porque se eu não colocar a mão, não presta. E aí você fica doente. E aí? E aí? Então Deus, para um coração ansioso, é alguém não confiável para cuidar das coisas que Ele me deu para fazer. Então, ó, Deus, se eu fosse o Senhor, eu faria de outro jeito. Eu não sou, eu sou quem deve segurar o mundo com as mãos. É assim que vive o ansioso. Por isso há uma pressão muito grande sobre a vida de pessoas ansiosas. Porque é muito pesado, é pesado demais. Por quê? Porque o ansioso quer segurar aquilo que ele não pode. Que nem naquele filme Todo Poderoso, Jim Carrey, que ele, por algum tempo, assume o lugar de Deus. Vocês já assistiram esse filme? O ansioso é alguém que quer ficar exatamente nesse controle, nessa posição. Só que ele não vai dar conta. Vai chegar um momento que vai estourar. Vai estourar. Então, a ansiedade pode ser definida em termos gerais como um estado emocionalmente caracterizado por apreensão, por tensão, por medo, muitas vezes desproporcional ao estímulo real que é percebido. Daí aquilo que a psicologia chama de crise de pânico, que é a pessoa que não sai de casa, que você fala assim, meu Deus do céu, você viveu aqui em Juquia a vida inteira, você conhece todo mundo da rua, por que você não quer sair mais de casa? Exagerou, potencializou. E a gente não entende isso muito bem. A ideia do controle, a ideia da segurança. Então, quando você abre em Mateus capítulo 6, Banks, lá, você que fez os estudos lá sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, o que é que nós vamos encontrar lá? Vamos encontrar Jesus falando sobre
Ansiedade. Ansiedade. Andei ansiosos. Ansiosos. Ele está falando sobre isso. E lá nesse texto, a ansiedade é descrita como uma preocupação que inquieta, uma espécie de dívida, algo que domina, especialmente com necessidades materiais, com comida, com bebida, com vestuário, com coisas do futuro. Então Jesus não nega, quando fala aos seus discípulos, a legitimidade das nossas necessidades, mas o que ele está condenando aqui? Um tipo de preocupação ansiosa que acaba consumindo o nosso coração e nos afasta da confiança de Deus. Pastor, eu sou crente e eu experimento ansiedade. Então eu posso dizer que eu não sou crente porque sou ansioso? Qual é a resposta? Não, você é crente. Você é crente. Um crente ansioso. Um crente ansioso. Um crente ansioso. Por quê? Porque o nosso coração continua sendo uma fábrica de... Apesar do poder do pecado não mais nos dominar, ele ainda está presente em seus restos de corrupção. E nós precisamos, portanto, de quê? Santificação. Qual é o problema do ansioso? É que ele não confia que Deus seja capaz de cumprir o que ele prometeu. E dizer assim, você vai ter o que comer, você vai ter o que vestir, eu estarei com você, você é a coroa da criação. Está vendo os passarinhos que vocês querem próximos a si, colocam bananinhas para eles virem com sua beleza, para a gente admirar? Está vendo lá? Eles não semeiam, eles não ceifam, eles não guardam em celeiros. E eu cuido de tudo isso aí. Mas vocês são maiores, mais valiosos. Vocês são especiais. Se eu faço isso com a criação, por que eu não faria com vocês? Por que eu não faria? Cara, isso é uma declaração de amor que o seu marido jamais fez. É verdade. Jamais fez. Dizendo assim, ó, de todo o poder que eu tenho, de todo o poder que eu tenho, isso é Deus falando, de todo o poder que eu tenho para criar todas as coisas, eu criei você, você é mais especial para mim, você é mais valioso para mim, a tal ponto que eu enviei o meu filho para morrer por você. Então, se eu sustento toda a realidade criada, por que eu não vou dar conta do que eu prometi para você, meu amor? Por quê? Isso é comovente. Ver a natureza da ansiedade é dizer assim, tudo bem, eu sei que você tem poder e tal, mas fica de canto aí que eu quero fazer minhas coisas. Fica de canto aí que da minha vida cuido eu. Me dê saúde e paz, porque o resto... Só que a gente vai se deparar com o peso do mundo. E quando o peso do mundo chega até os nossos lombos, isso gera em nós emoções que a gente não consegue controlar. Pavores que a gente não consegue suportar. E isso vai desembocar nos meus relacionamentos. Percebe? Então, qual é a característica aqui do conceito bíblico? E eu estou trabalhando o conceito bíblico de ansiedade. Primeiro, preocupação excessiva com o futuro. E o remédio para a nossa preocupação é a frase de Jesus: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fique inquieto com o dia de amanhã. Você está preocupado? Não fique inquieto. Não fique inquieto. Confie. Eu não disse que vou fazer? Resposta: sim. Então sossega. 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 Está vendo lá os 7 cores comendo? Então, vocês não estão vendo os pássaros ao redor? Vocês não estão vendo a natureza? Então, vocês são mais importantes para mim. Fica sossegado, eu vou dar conta do que eu prometi. Continua aí firme, que eu vou dar conta. Foco desordenado em necessidades legítimas. Olha só, a ansiedade foca em coisas legítimas, ok? Mas esse foco está desordenado. Querer vestir, querer comer, se preocupar, por exemplo, com a saúde ou com os filhos, é algo que nós devemos. O problema é quando isso se torna
desordenado. O que é que a gente vai comer? O que é que a gente vai beber? E por fim, um estado emocional que revela incredulidade. Quando Jesus olha para aqueles que estão experimentando dessa inquietação e os chama essas pessoas de crentes de pouca fé. E eram os discípulos, né? E eram seus discípulos. Então, olha só, qual é o problema mesmo do ansioso? A fé. Jesus disse que a fé é inexistente do ansioso? O que ele está dizendo que a fé é? Aí você fala, ué, mas a fé é como um músculo que pode ser malhado assim, aumentar e diminuir? Sim, a confissão de fé de Westminster fala que ora a nossa fé é forte, ora a nossa fé é fraca. Quando a nossa fé está fraca, a gente experimenta, por exemplo, crises seríssimas. Crises seríssimas. Crises seríssimas. Jesus está dizendo que a gente não tem fé, ele está dizendo que a nossa fé é pouca. O que é que a gente tem que pedir? Aumenta-nos a fé. Aí Deus vai lá e te dá uma esposa. Pronto. Resolvido. Olha, qual a definição aqui segundo Jesus? Ansiedade é uma inquietação interior que desloca a confiança de Deus para o autocontrole do futuro e das necessidades, criando o quê? Uma vida que está fragmentada e uma vida que fatalmente vai ser dominada pelo medo. Eu não conheço um ansioso que não tenha crises de medo. Eu não conheço, ok? Então, qual é a origem da ansiedade aqui, segundo o texto? Jesus dá um diagnóstico, ele diz 3 causas principais para a ansiedade. Primeira, falta de fé no cuidado do Pai. E ele vai lá e diz, homens de colocar café, né? Pouca fé. Verso 30. A raiz espiritual da ansiedade, segundo Jesus, é, irmãos, incredulidade funcional. Mesmo quem crê em Deus pode viver como se ele não fosse um pai cuidador. Em muitos momentos nós duvidamos que Deus pode cuidar de nós. E aí, o que é que surge como consequência disso, desse pecado? Ansiedade. A incapacidade de descansar no Senhor, de confiar que Deus vai fazer o que Ele disse que vai. Visão mundana da vida. Jesus, lá no verso 32, diz, os gentios é que procuram todas essas coisas. Eles é que se ocupam em sua vida a ficar com esse tipo de coisa no coração, essa ansiedade, essa coisa do futuro. Vocês não deveriam. Por quê? Porque vocês têm um pai que cuida de vocês, então descansem. Então Jesus está denunciando aqui um tipo de cosmovisão pagã, meus irmãos. Uma vida que é centrada em necessidade material, que vive para satisfazer o corpo e que se esquece de Deus, se esquece do Senhor. Por fim, preocupações autossuficientes com o futuro. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então a ansiedade nasce de querer controlar aquilo que é incerto, recusando confiar na providência de Deus. É no fundo, um desejo de soberania sobre o tempo e sobre o destino. Então o ansioso quer ser Deus. O ansioso quer ser Deus. Ele quer controlar o que ele não pode controlar. Ele quer ser Deus, ele quer sentar na cadeira de Deus, dizendo, deixa que eu controlo as coisas. Se eu estivesse no seu lugar, eu fazia diferente, Senhor. Eu faria melhor, Senhor. Eu não deixava esse mundo com tanta miséria. Eu ia construir um mundo só de beleza. Isso é muita prepotência da nossa parte, é isso que acontece conosco. Ok? Então, qual é o diagnóstico de Jesus aqui, queridos? Jesus faz um diagnóstico espiritual bem profundo. Ele fala para nós que ansiedade é idolatria prática. Ele coloca, o ansioso coloca a necessidade acima de Deus. Ok? Substitui a confiança de Deus pela confiança em si. E o que ele experimenta? Medo. Ele vai experimentar angústia. Porque quando eu coloco coisas no lugar de Deus das coisas, vai pensar no tamanho delas. Deus é imenso, as coisas são finitas. Quando eu coloco coisas finitas num lugar imenso, como é o lugar que Deus ocupa, não vai dar certo. Haverá lacuna e a gente vai sofrer. Então a ansiedade é incredulidade, tá? Biblicamente falando. Se quiser brigar, briga com Jesus, que escreveu lá, ou que falou para os seus discípulos no Sermão do Monte. É incredulidade. O que é que revela? Pequena fé. Não é a ausência, como eu disse, total de fé, mas é uma fé fraca, uma fé que ainda está vacilando.
Então o ansioso não crê na bondade, não crê no cuidado providencial do Pai. Ansiedade é vaidade, é falta de capacidade. Quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da vossa vida? Qual é a resposta? Ninguém. Então, além de errada, a ansiedade é inútil. Não vai resolver nada e revela todas as nossas limitações. Então, a ansiedade é característica dos pagãos, não dos cristãos. A gente experimenta, mas não como característica. Mas a gente experimenta por causa de pouca fé. Então, viver ansioso é viver como quem não conhece o Pai. Como quem não conhece o Pai. Vou finalizar dizendo que o remédio que Jesus propõe não é eliminar as necessidades ou garantir segurança material para nós. O que ele faz é reorientar o nosso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu e a sua. E todas estas coisas que ele está falando ali, os serão. Então, a cura da ansiedade passa pelo quê? Reconhecer Deus como Pai soberano e cuidador, priorizar o reino e a justiça de Deus e viver no presente com confiança, sem se consumir tanto assim com o futuro. Então, o chamado do Evangelho é um chamado para desmascarar esses ídolos, confessar o nosso pecado e nos chamar de volta para Cristo como o único Senhor que é digno do nosso tempo e da nossa vida. João escreveu dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, em Cristo, nós recebemos perdão quando a gente usa mal o nosso tempo. Nós temos perdão. Nós recebemos um novo coração para amar o que Ele ama. E em Cristo, nós recebemos poder do Espírito para remir o tempo e fazer isso para a sua. Encerramos as nossas palestras. O meu desejo é que o tempo que nós investimos aqui seja um tempo que vai fazer com que vocês pensem e que aquilo que vocês pensarem não seja algo simplesmente para morrinho. Que isso tenha alcançado o coração de vocês de uma tal maneira que vocês sejam capazes de fato, ao longo da vida, lembrar-se daquelas coisas que são fundamentais do que pensamos e falamos aqui. É considerar que o tempo é um dom de Deus, que Deus quer que sejamos mordomos desse tempo, de que existem ídolos concorrentes, mas acima de tudo nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos perdoa quando nós pecamos em não remir o tempo conforme Ele espera. E que assim a nossa vida seja um reflexo vivo e honesto desse Cristo que nos chama a participarmos da sua convivência, principalmente quando nós olhamos para essa mesa que vamos participar. Essa mesa que é um símbolo tão simples de comunhão, mas essa mesa é o reflexo prático de que Jesus Cristo é aquele que nos alimenta e aquele que nos alegra, aquele que vivifica o nosso coração em tempos de dificuldade. Essa mesa é a mesa que aponta para algo que vai acontecer no futuro, em que todos nós, os crentes, estaremos reunidos como uma grande família, experimentando da realidade espiritual de Cristo Jesus, que agora está presente nos elementos, mas que um dia estará presente segurando os elementos para que nós possamos participar de uma ceia bendita. Amém. Amém. Naquele tempo em que não teremos mais os pecados recorrentes e presentes na nossa vida, onde não haverá mais preguiça, procrastinação, ansiedade, nada disso. Essa mesa simples não é a mesa daqueles que participam da Igreja Presbiteriana do Brasil, nem aqueles que estão simplesmente em morrinho. Essa aqui é a mesa do Senhor. Aleluia. É olhando para ela que nós rememoramos aquele sacrifício bendito de Cristo Jesus. O sacrifício do nosso Senhor, que se fez em pedaços para que nós nos tornássemos um só. E pudéssemos experimentar a realidade presente de uma graça futura, que aqui está representada em elementos tão simples como pão e como suco de uva. Ou é vinho? Suco de uva, ok. Suco de uva. Deveria ser vinho.
Não pode. Não pode. A estrada tem muita curva. É verdade. Irmãos, o fato é, estar aqui e olhar para essa mesa é considerarmos o fato de que participar dela é experimentar do tempo de Deus. É experimentar de uma realidade profunda, representada por elementos muito simples. Muito simples. Participar dessa mesa é um prenúncio. É um prenúncio. Um prenúncio de uma realidade futura. Ou seja, isso mostra pra gente que, como crentes, nós experimentamos no tempo presente aquilo que foi feito no passado, mas que continuou com seus efeitos sobre a nossa vida recorrentemente. E, ao mesmo tempo, participar dessa mesa é usufruir de uma promessa que ainda se cumprirá, mas os seus efeitos também estão presentes. E não é interessante que vida eterna é comunhão perfeita e imperdível com Deus? Não é usufruir do que foi feito e do que será feito nesse presente contínuo, que é estar na presença de Deus? Então essa mesa é um convite a todos nós. Se você é membro de uma igreja protestante, evangélica, cuja denominação aceitaria qualquer um de nós, se lá tivesse também sendo distribuído os elementos da ceia. Se você está em plena comunhão com sua igreja, ou seja, você não foi disciplinado e afastado devidamente desses elementos por um tempo. Se você foi batizado e você tem a sua fé professada, você é convidado a participar conosco desse banquete espiritual que sim, vai alimentar espiritualmente a sua vida. Amém. Amém. Então, eu quero convidar aqueles que vão me ajudar. Reverendo Flávio, quem são os irmãos que vão me ajudar na distribuição dos elementos? Os presbíteros. Como nós procederemos, né? Cada pastor tem um costume, né? Cada pastor tem um costume. Eu vou fazer conforme o meu costume. Eu quero convidar, cadê a nossa irmã, para tocar.